Tudo vai bem, querido. É o que a Bíblia diz. E a gente fica com a palavra de Deus, amém? Nós nos recusamos a olhar para as circunstâncias, quando nós já temos uma palavra liberada pelo Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E sabe, amados, em ambientes assim, o Senhor, Ele ministra muitas coisas ao nosso coração. Eu sei que tem um momento da palavra, mas aonde o Espírito Santo está, existe liberdade, amém? O culto é dele, ele é livre para se mover da forma que ele quer, e talvez você precisava fazer isso agora, porque senão você não ia se concentrar no culto. Mas já está tudo resolvido. Agora você pode receber e acolher a palavra com mansidão no seu coração. Amém, amados? Sem preocupações. Para quem não sabe ainda o meu nome, eu me chamo Cristiane Boaz e sou dessa casa, eu sou filha daqui, mas estou emprestada para o Maracanã, juntamente com meu esposo, a minha família. Somos pastores, né, daquela igreja, daquela congregação maravilhosa. E hoje me foi dado a incumbência, a responsabilidade de ministrar para você, amém? Deus colocou algo ao meu coração já tem algum tempo, e eu tenho ruminado nessa palavra, ela tem vindo, tem voltado, e eu creio que assim como eu tenho sido alcançada, você também vai ser nessa noite, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, eu quero começar por aqui. Nós vamos falar um pouco sobre nós sermos intérpretes do Espírito Santo. Compreender, interpretar aquilo que Deus quer fazer, amém? Aquilo que Deus quer realizar, o que o Espírito Santo quer realizar em nós e através de nós. Então em Hebreus 1 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado por várias ocasiões e de muitas formas aos pais por meio dos profetas, nos últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então esse versículo, né, esse texto que começa a carta de Hebreus, ele diz que na antiga aliança, antigamente, Deus falava aos pais por meio dos profetas. Nós sabemos que por causa do pecado havia essa separação entre Deus e o homem. Então não é que Deus parou de falar, é que o homem perdeu a capacidade de ouvir ao Senhor por causa do pecado. E para que Deus pudesse de alguma forma não perder total comunicação com este homem, ele vinha sobre profetas, não era assim, reis e sacerdotes, e ele liberava aquilo que ele queria para que o povo pudesse entender o que ele estava dizendo. Mas Hebreus está dizendo que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus não fala mais dessa forma, Deus fala por meio do seu Filho, amém? E ele diz que Jesus, ele é a expressão exata de Deus, ele é exatamente como Deus é. E Jesus, quando esteve nessa terra, queridos, ele interpretou, não como um papel, não como um ator, mas ele foi exatamente aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele transmitiu o reino de Deus, amém? Ele foi fiel naquilo que ele foi levantado para fazer. Ele não deixou nada fora do propósito. Ele cumpriu exatamente tudo aquilo que ele foi criado, foi chamado, foi designado para cumprir. Amém? Ele diz: olha, Senhor, você me deu, eu estou aqui dando essas ovelhas, eu não perdi nenhuma delas, elas, a não ser o filho da perdição, mas eu estou aqui prestando contas ao Senhor pelaquilo que eu fiz nessa terra. Tudo bem até aí? Então o Senhor, ele transmitiu. Amados, quando a gente fala sobre intérprete, eu lembro muito, né? A gente tem aqui, graças a Deus, essa bênção de poder receber ministros de outras nações, como por exemplo o Brad Fluke, que vai estar aqui na nossa conferência, né, profética em abril. Se você não comprou seu passaporte, já está abertas as inscrições, você já pode pegar o seu e adquirir, e eu tenho certeza que vai ser poderoso. E o Brad, quando ele vem ministrar, por exemplo, já vieram outros, mas eu vou dar o exemplo dele. Eu não sei você, talvez você é mais inteligente do que eu, e você sabe inglês, então você consegue receber dele, mas eu não consigo receber a mensagem dele. A unção que está sobre a vida dele, ela é transmitida, e eu posso receber da unção, mas a mensagem eu recebo da intérprete. Eu só dou amém quando eu entendo
o que a intérprete terminou de falar. Eu não dou amém no que ele diz, porque eu não sei o que ele está dizendo. Mas assim que a pessoa que está ali interpretando, né, está traduzindo aquilo que ele está falando, então a mensagem é entregue. Preste atenção. Ele pode estudar, jejuar, pegar os textos do grego, no hebraico, no aramaico. Ele pode fazer tudo, mas a mensagem, ela é entregue por quem está interpretando. Você está entendendo? A unção a gente recebe por associação, por honra no ambiente. Mas a mensagem, eu só digo amém quando ela termina de dizer, que aí eu entendi. Exceto algumas palavras que eu já sei o que significa, mas a maioria eu não sei. Então eu preciso esperar que a intérprete fale e então a gente recebe a mensagem. Não é assim? E você sai daqui abençoado de forma completa, porque você recebe a unção e você recebe a mensagem de uma língua conhecida para você. Amém? Foi exatamente o que Jesus fez. Aleluia! Jesus desceu nessa terra e trouxe a linguagem do céu em um corpo humano, para que as pessoas pudessem receber daquilo que estava sobre a vida dele. Então Jesus andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, fazendo bem, porque Deus era com ele, né? Assim, Jesus falava, se você vai ver textos, né? Tem alguns aqui que eu vou só citar para você. João 5 diz que Jesus falando, em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, somente pode fazer o que vê o pai fazer. O filho semelhantemente o faz. Tem um outro versículo de João 8:28 que diz: quando tiverdes elevado o filho, não sabereis que eu sou. Então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Tem um outro versículo de João 8:28, que ele diz a mesma coisa: eu sou quem sou, e saberão também que eu não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Então nós vemos Jesus transmitindo o reino do céu sobre a terra. Amém? Mas chega um momento, e você vai começar a ver isso em João capítulo 14, que Jesus agora vai começar a preparar os seus discípulos, porque está chegando a sua hora de partir, de sair desse corpo, né, de deixar essa terra e se mover de uma outra forma no meio do povo. Mas antes de ir, ele começa a dar as suas instruções, e ele está passando o bastão para os seus discípulos. Amém? Ele está dizendo, eu estou indo, mas eu quero que vocês anunciem o reino de Deus. Digam que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Como que eu vou manifestar o reino de Deus? Cura os enfermos, purifica os leprosos, ressuscite os mortos, porque de graça você recebeu, de graça você também vai dar. Então agora, amados, está a responsabilidade de administrar o reino dos céus na terra, de fazer com que as pessoas conheçam o reino de Deus, está sobre a nossa responsabilidade. Amém? Eu e você agora estamos com esse bastão. Bota assim, segura assim, simbolizando o seu bastão. Você está com esse bastão. Jesus entregou lá para os discípulos, mas agora está conosco. Nós temos a responsabilidade de fazer isso. Agora, como vamos transmitir o reino de Deus? Como vamos operar nesse reino? Como vamos saber o que o Senhor quer fazer? Talvez você diga, não, mas pela palavra. A palavra é uma parte disso. Mas tem coisas que eu tenho que saber o tempo certo de falar a palavra, por exemplo. Tem textos que eu preciso de inspiração para liberar eles em um determinado momento de uma conversa, por exemplo. E como que eu vou fazer? Do jeito que Jesus prometeu a eles, prometeu a nós. Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai que Ele envie o Consolador. Amém? Agora, antes disso, eu quero que você abra 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. Aleluia. No versículo 13, diz o seguinte. 2 Coríntios 13, 13. É um texto que conhecemos bastante. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Não é assim? Esse texto, amados, ele não foi criado para dar tchau no fim de culto.
e a pessoa vai para casa e só vai ouvir de novo no próximo culto. Isso aqui é um estilo de vida. Precisamos andar na graça de Deus, precisamos andar no amor de Deus e precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. É impossível para nós fazermos com excelência e eficiência o papel que nos foi dado, que nos foi comissionado a fazer, sem a ajuda e assistência do Espírito Santo. E essa ajuda e assistência do Espírito Santo, ela está totalmente ligada à nossa vida de comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Tudo bem? Glória a Deus. Então, amados, para eu ter comunhão com o Espírito Santo, eu preciso entender que isso é minha responsabilidade. Cultivar um relacionamento com o Espírito Santo não é responsabilidade do outro. Eu não posso terceirizar a minha comunhão com o Espírito Santo. Imagina você, eu sou casada e eu tento terceirizar a minha comunhão com meu marido, pedindo que outra pessoa fosse até ele. Olha, vai lá onde o meu marido e peça para ele isso sobre mim, diga para ele tal coisa sobre mim, pergunte a ele o que ele tem ao meu respeito. Imagina, isso ia funcionar? E se for mulher, a gente não quer nem perto. Não é verdade? Eu não posso terceirizar a minha comunhão com o Espírito Santo, o meu relacionamento com Ele. É algo pessoal. Aleluia! Eu preciso cultivar essa relação. Amém? Eu preciso me colocar diante disso, porque é minha responsabilidade como filho. Comunhão, queridos, é uma experiência que deve ser diária na nossa vida. Aleluia, comunhão deve ser diária na nossa vida. Precisamos lembrar de uma coisa: o Espírito Santo foi um pedido especial que Jesus fez ao Pai. Ele disse: eu vou rogar ao Pai. João capítulo 14, pode colocar. João 14. Ele diz, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Com qual finalidade? A fim de que esteja convosco para sempre. A primeira função do Espírito Santo na nossa vida é comunhão, é companhia. Aleluia. É para que nós saibamos, queridos, que nós não estamos sozinhos. Que essa solidão, ela não pode permear na nossa vida se nós temos uma pessoa em nós. Eu sempre digo, o Espírito Santo não é uma peça de decoração que Deus colocou dentro de nós. O Espírito Santo é um agente de transformação e um amigo que você pode ter comunhão todos os dias da sua vida. Ele não está aí para decorar a sua vida, ele está aí para transformar você de glória em glória. Aleluia! E nós temos que cultivar. Agora, às vezes, amados, a gente está muito ligado com as coisas naturais e perdemos essa percepção do reino do Espírito. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu quero te lembrar que tu não é natural. Tu não é desse mundo. Aleluia! Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E fomos chamados para andar no sobrenatural. E sobrenatural não é você andar flutuando. Sobrenatural, muitas vezes, é você colocar subjugado as suas emoções. Aleluia. O sobrenatural vai exigir que você creia, mesmo quando o cenário está totalmente contrário. É por isso que você é sobrenatural. Porque você vai totalmente contra o curso desse mundo. Aleluia, não combina mais com você o mundo. Por isso que você é estranho. Você é estranho nesse mundo. Aleluia. Mas o estranho pode marcar a vida de pessoas e torná-las estranhas tanto quanto você é hoje. Amém? Então nós precisamos ter cuidado, amados. Eu fico pensando em um texto. Abra comigo Mateus capítulo 16. Mateus 16. Olha que interessante o que Jesus fala a esse grupo de pessoas, né? Verso 1 diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus
E para pôr-o à prova, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhe respondeu: quando começa a entardecer, dizeis, haverá um bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, haverá uma tempestade, porque os céus está de uma cor nublada, um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Então Jesus está dizendo aqui, ei, quando se trata das coisas naturais, você sabe. Você olha para o céu, sabe que vai chover, ou sabe que não vai. Mas você não consegue discernir. Essa sua habilidade é só para lidar com coisas naturais. E a mais a gente precisa ter bastante cuidado para não estar vivendo essas coisas na nossa vida. O que Jesus está dizendo é, se você quer saber das coisas espirituais, você precisa se inclinar para aquilo que é espiritual. Aleluia. Não fique esperando respostas espirituais no âmbito natural, porque você não vai ter. Se você quiser respostas espirituais, você vai ter que ir para um lugar onde tem um ser espiritual que conhece todas as coisas, que vai te revelar aquilo que há de vir, que vai te ensinar o que você não sabe, que vai te instruir naquilo que você precisa. Não fique procurando no natural aquilo que você só vai encontrar no reino do Espírito. Quando a gente quer saber das notícias, o que é que a gente faz? Liga o jornal. Eu até nem ligo mais, porque não sei mais nem verdade o que se diz. Mas não é assim que a pessoa faz, vou ver aqui o que está acontecendo. Aí você liga o jornal, você se conecta, ou você pega o celular e você se conecta àquilo. Quando você quer saber se vai chover ou não, eu não vou botar a cabeça de fora, irmãos. Eu vou lá no Google e pergunto para ele se vai chover, se está nublado. Oh, é só eu que faço isso aqui. Hein? Não tem nada de errado, não. Pode fazer. Quando a gente quer saber, a gente se conecta a uma fonte de informação. E muitas vezes ela não é precisa. E muitas vezes ela só tem meia verdade. E nós nos contaminamos de coisas erradas. E queremos, às vezes, discernir algumas coisas olhando para a televisão. Olha, teve um tremor. Ixi, isso daí é porque Jesus está voltando. Usamos as coisas. Mas, amados, isso não é base para a gente saber só que Jesus está voltando, não. Porque o jornal não vai mostrar os avivamentos que estão acontecendo ao redor do mundo. O jornal não vai mostrar as curas que estão acontecendo ao redor do mundo. E isso também é um sinal de que Jesus está voltando. Amém? Então queremos discernir, nos conectamos. E quando fazemos isso, o que é interessante é que se você vai assistir um jornal, 80% daquelas informações são passado. Sim ou não? Vamos botar aí 5%, 15% é presente, está acontecendo agora, foi agora e nesse momento, e 5% fala sobre o futuro. Mas a maioria das notícias está relacionada ao passado. Mas quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, 90% é para te dizer o futuro. E 10% é para falar sobre o presente, porque passado para Deus nem existe. Aleluia, Deus não vai sentar com você para ficar fazendo você voltar no ventre da sua mãe, naquele dia que você sofreu aquele dano. Não, Deus vai falar, olha, agora mesmo, porque você está orando, está tendo livramento na sua família. Se levante agora mesmo, interceda por fulano de tal, porque agora mesmo eu estou entrando com intervenção. Agora mesmo eu estou abrindo essa porta para você. Agora mesmo algo está acontecendo. Então Deus vai falar 10% sobre o presente e 90%. Ele vai dizer, vou te mostrar como vai ser o seu futuro. Vamos dar uma voltinha no seu futuro. Vamos ver, né, aquilo que eu tenho para fazer no seu futuro. A presença, né, a comunhão com o Espírito Santo vai me levar para esse lugar, queridos. E é por isso que eu tenho que interpretar o que Deus está querendo fazer. Amém? Eu preciso de comunhão com o Espírito Santo. Eu gosto de uma musiquinha que uma vez eu ouvi no verbo lá da sede, de um pastor americano que estava ministrando, e ele disse que ele estava cantando, ele era ministro de louvor do irmão Rega, e na hora lá ele entrou na unção, e a musiquinha que ele cantava era: só uma dose do Espírito Santo não é suficiente para mim. A música era só isso, só uma dose do Espírito Santo não é suficiente para mim. Foi um acampamento, depois você procura lá, foi um acampamento de carnaval.
não lembro a data, 2020, 21, 22, alguma coisa assim. Mas a música era só isso. E às vezes eu vou mesmo para esse lugar e digo, Senhor, só uma dose não é suficiente. Eu não quero viver da experiência de ontem. Eu não quero viver do momento. Eu me recuso a ter só uma dose. Eu me recuso a ter só um momento qualquer. Eu me recuso, eu sei que eu posso ir muito mais. Amém, amados? E nós precisamos entender que nesse lugar Deus vai anunciar o nosso futuro. Olha que interessante, Isaías 46. Isaías capítulo 46, versículo 10. Eu estou correndo aqui para dar tempo de transmitir a mensagem para você. Diz assim, Isaías 46, 10. Desde o princípio anunciei o futuro. Olha que coisa preciosa. Agora, para quem que Deus anuncia o futuro? É para quem se conecta à TV para saber da notícia do passado? Ou para quem se conecta com o Espírito Santo? E diz, Espírito Santo, me mostra aí o que tem para mim. Aleluia. Ele diz, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, diz o Senhor, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo que me apraz. Você quer saber o seu futuro? Vá para a presença do Espírito Santo. Porque Jesus disse, em João capítulo 16, versículo 13, que Ele nos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, Ele não tem uma mensagem própria, mas Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará as coisas que hão de vir. Aleluia. E amados, nós precisamos saber o que Deus tem para nós. Porque muitas vezes é essa palavra que vai te manter firme na tua jornada. Pessoas ficam pedindo, Senhor, me dá um sinal. Não é assim? Quer fazer igual Gideão? Me dá um sinal. Se amanhecer chovendo, é por isso. Se não amanhecer, é por aqui. Queridos, isso era para a antiga aliança. Que a relação era limitada. Mas para mim e para você, o acesso foi liberado. Nós não precisamos ficar pedindo sinal de Deus. E eu vou te dizer, tem alguns que o sinal está bem vermelho. Mas ainda assim está querendo seguir. E Deus está com um sinal bem vermelhão, dizendo, ei, bora parar. Bora parar. E tem outros que estão igual mula, precisa ser empurrado, porque o sinal está verde. Avança. Aí eu não sei. Eu preciso de um sinal. E o sinal está verde. Ei, o espírito de profecia está se movendo nesse lugar. Tem pessoas que estão assim aqui. Você está pedindo sinal para Deus. Está fazendo propósito. E Deus já te deu a resposta. E tem outros que estão amarelo. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Amarelo é para tu orar. Sinal amarelo, vai orar. Porque tem gente que olha o sinal amarelo e passa e não dá tempo. Aí eu pensei que dava tempo, mas não deu tempo e teve prejuízo. Então é melhor ir orar. E se o sinal fechar, não tem problema, você está respaldado pelo Senhor. Agora, mas deixa eu te dizer, a gente não precisa desses tipos de sinais naturais. Porque quando você vai para a comunhão com o Espírito Santo, você tem uma palavra, é suficiente para você. Na presença você tem instrução. Na presença você tem uma palavra. Na presença você tem conselho. Na presença você não precisa de sinal. Quando você tem esse arsenal disponível. Aleluia. Né? Esse tempo de sinal passou, queridos. Precisamos ir para a palavra, precisamos ir para a presença do Senhor, para a oração. Buscar o Senhor até que a resposta venha. Eu fiquei 2 horas, não veio hoje, você volta amanhã de novo. Você não dá um passo até que Deus te responda. Porque Ele vai se respaldar naquilo que Ele vai dizer para você. Ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo, ele tem a responsabilidade de nos guiar, nos ensinar, nos lembrar e anunciar o que vai acontecer. Ele é um guia seguro. Ele é um amigo fiel que nós temos. Amém? E nós podemos sim, queridos, como é que é a palavra? Podemos confiar plenamente nas suas direções. E outra coisa,
Não existe sinal para quem está na carne. Carnal não interpreta a coisa do Espírito. Aleluia. Precisamos ir para esse lugar. Amém? Aonde nós podemos ouvir. Aonde é uma vida, querido, que vai nos proporcionar compreendermos quais são as estações e os tempos de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, Ele não é o Senhor da nossa vida. Ele também é o Senhor dos tempos e das estações. Deus sabe quando o ciclo está terminando. Deus sabe quando o outro vai se abrir. E sabe, nós precisamos ter essa percepção por dentro de nós. Quando algo novo está por vir. Aquele texto de Isaías, que ele diz, vocês estão se lembrando do passado? Dos acontecimentos passados? Eu estou para fazer uma coisa nova. Não é isso que ele diz? Vocês não estão percebendo, não? E essa percepção, ela não vem de forma natural, queridos. Essa percepção vem de forma espiritual. A gente se prepara porque sabe que algo vai acontecer. Amém? E precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, confiar na sua assistência. Eu gosto muito de um texto que está lá em Eclesiastes 8, você pode ler depois esse texto, e ele vai falar que nós... O rei, ele conhece as coisas. Quem somos nós, né, para dar conselhos ao rei? E ele vai falando, ele diz, olha, aquele que ouve os conselhos do rei, ele não experimenta o mal. Não tenha pressa de sair da presença do rei. Aleluia! Às vezes vai ser necessário sentar e ficar quieto, até ouvir o que Deus tem para falar, sem pressa. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele diz mais, ele diz, o sábio. Quem é o sábio? É aquele que anda de qualquer jeito? Não, é o que ouve o conselho do rei e que não tem pressa de sair da presença do rei. O sábio discerne o modo, o tempo e o modo de todas as coisas. Sabe, amados, tem direções que Deus vai nos dar e Ele vai nos dizer exatamente como vai fazer. Mas nós precisamos discernir que tempo é esse que nós precisamos fazer. E outras vezes tem o tempo, mas precisamos discernir qual é o modo. Porque se eu faço no tempo certo, do modo errado, vai dar errado. E se eu faço do modo certo, no tempo errado, vai dar errado do mesmo jeito. Mas a palavra nos aconselha a ouvir as direções do Espírito Santo para a nossa vida. Amém? Ele nos conduz. Eu sei que vai ter situações que pessoas vão ficar chateadas com você. Tudo Deus fala. Deus só fala com ele. Tudo ele diz que Deus falou com ele. Eu sei que tem os seus extremos. Mas no geral é para ser assim mesmo. Aleluia. Eu lembro que na minha primeira gestação Deus falou comigo 2 anos antes de eu engravidar. Você vai ser mãe de uma menina, ela vai se chamar Emanuele, eu vou me mover dentro dela, vai ser assim, 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 assim. E eu disse, sim, Senhor, mas não estou querendo ter menina agora não. Eu quero que você ore por isso. Passei 2 anos gerando essa menina. Quando eu engravidei, meu marido queria um menino. Aí as pessoas diziam, é menino. Eu dizia, é menina. Ele ficava chateado. Deus só fala com você. Isso há muitos anos atrás. Deus só fala com você. Hoje ele não faz mais isso não, que ele já provou, né, da bondade de Deus. Deus só fala com você. Ficou chateado. Aí quando a gente chegou para fazer a ultrassom, a médica é uma menina. Aí eu quase digo, eu bem que avisei, né? Mas eu sorri, me alegrei, veio a menina. Quando a menina tinha 4 anos, Deus falou comigo, o próximo filho vai ser um menino, ele vai ser Benjamim, porque ele será o filho da sua alegria. Passou os 2 anos, quando ela tiver 6 anos, você vai engravidar de novo, foi certinho. Aí veio o menino, ele não duvidou mais, por quê, né? Já tinha tido a primeira experiência. Amém, queridos? Então veio o menino. E o menino veio para mostrar que não dá mais paparia. Eu encerrei, fiz a minha parte. Amém? Botei 2 crias no mundo para atormentar o capeta. Então, tá ótimo. 2 bota 10 mil para correr. Então eu estou no lucro. Amém?
Mas o que eu quero dizer para você, queridos, que Deus quer falar, compartilhar com você tudo relacionado à sua vida. O Espírito Santo é seu amigo. Ele não está aqui para dizer apenas sobre ministério, sobre coisas grandes, mas sobre coisas pequenas também, sobre aquilo que para o mundo pode ser insignificante, mas para você é poderoso, queridos, porque muitas vezes as pessoas acham que Deus nos guia no espetacular, mas Ele vai te guiar no sobrenatural. É sobrenatural uma impressão, é sobrenatural um freio que vem dentro de você e é Ele falando contigo. Mas esse lugar, ele só é cultivado na oração. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, o livro de 1 Coríntios fala sobre línguas em todos os aspectos, mas no verso 2 diz que aquele que fala em outras línguas, ele não fala a homens, ele fala a Deus, visto que ninguém entende, inclusive quem está falando. E em espírito fala, eu gosto de uma versão que diz, segredos divinos. Enquanto você está orando, a oração em outras línguas é uma via de mão dupla. O teu espírito está falando com Deus e o Espírito Santo está falando com você. O teu espírito está falando com Deus e o Espírito Santo está falando com você. E uma hora, queridos, aquilo vem para a sua mente. Aquela revelação nasce no seu coração, ou vem para a sua mente e você entende o que Deus está falando com você, amém? E sabe, é possível nós estarmos em ambiente como esse, poderoso, e não estarmos conectados ao Senhor. Aleluia. É possível, irmãos, como a rede de Wi-Fi que tem aqui, nem todo mundo tem acesso. Ela está aqui liberada, ela está aqui e você botar no seu celular vai aparecer. Mas nem todo mundo tem acesso, porque nem todo mundo tem a senha. Às vezes as pessoas estão no ambiente, está liberado. Para você receber graça, favor, para você se prostrar, para você adorar. Mas você diz, eu não tenho esse acesso, eu não posso, você pode. Não terceirize a sua vida de oração. Aleluia, ora por mim, irmã, porque a tua oração é mais forte do que a minha. Não venha com essa história para mim não, porque você vai ouvir o que você não quer. Eu sou filha do mesmo pai que você. Ele inclina os ouvidos dele para mim, tanto quanto inclina para você. Aleluia, os olhos dele estão me procurando, tanto quanto estão procurando você. Aleluia, não há distinção, queridos, amém? E nós podemos viver isso na nossa vida. Estamos no mundo, mas ao nascer de novo, não podemos andar de forma natural. Assim como nos conectamos à TV natural, para saber das notícias, precisamos nos conectar à TV celestial, para saber o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? E lá em Colossenses 3 diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas terrenas. Se eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha vida, eu vou ter que pensar nas coisas do alto. Eu vou ter que me conectar às coisas do alto. Amém? E o Espírito Santo é essa ligação direta. Oh, glória a Deus. É Ele quem anuncia o que é divino. E nós somos chamados para sermos intérpretes do Espírito Santo na terra. Como filhos de Deus, devemos viver isso em nossas vidas. Aleluia. Cooperar com Ele. Diga, cooperar com o Espírito Santo. Você vai ver que todos os símbolos, tudo aquilo que simboliza o Espírito Santo, a água, o fogo, o vento, o óleo, tudo tem a ver com movimento. Tudo tem a ver com se mover. Uma hora mais acelerada, outra hora mais tranquila. Mas tudo tem a ver com movimento. Deus não nos chamou para andar parados, queridos. Tem que haver em nós essa expectativa e a gente precisa correr com cada palavra que a gente recebe. Corra com a palavra que Deus te deu. Sabe por que Deus anuncia o começo, o fim no começo? É para você não desistir da sua jornada. É para quando a pressão chegar, você se lembrar: ei, Deus já me disse como é o final disso. Eu já tenho a visão sobre como isso vai terminar. Então eu vou continuar correndo com o Senhor. E Joel 22, eu estou encerrando. Eu queria já que o pessoal viesse para cá, o grupo de música. Joel capítulo 22, capítulo 2, perdão, versículo 28. Diz assim: assim diz o Senhor. Depois desses dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão.
Os velhos sonharão e os moços terão visões, até sobre os escravos e as escravas. Eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Nós vemos aqui de uma forma ampla o ministério do Espírito Santo. E esse ministério, ele está desde o começo de tudo. A Bíblia diz que lá no início ele parava sobre a face das águas, não é assim? Ele estava em cada fase da humanidade. E agora, esse texto de Joel 2 está falando sobre esses últimos dias, aqueles 2 dias de 1000 anos, que você aprendeu escatologia, e se você não fez o rema, você vai aprender isso no rema, e se você fez, você pode voltar para a sala de aula. Estamos no finalzinho desse último dia de 1000 anos. Estamos no finalzinho. E Joel está dizendo, nesse período, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Eu derramarei. Quer dizer, quando eu ouço essa palavra, eu não imagino uma coisa minguada. Derramarei. Não, eu vejo algo para transbordar. Aleluia. Porque Deus é exagerado. Ele sempre foi assim, exagerado. Amém? Ele está falando sobre essa dispensação. A dispensação da graça na qual nós estamos vivendo. Quando Jesus fala aqueles homens em Mateus, que nós lemos, está falando sobre os tempos. E nós, como corpo de Cristo, precisamos discernir os últimos dias da igreja. Mas também precisamos discernir os nossos últimos dias como igreja nessa terra. Como filhos de Deus nessa terra. Jesus sabia sobre os seus últimos dias. Quando alguém vinha para aprender, ele dizia, não é a minha hora, não é o meu tempo. E no dia que vieram para prendê-lo, que o soldado tem a orelha cortada, ele disse, se eu quisesse, eu clamaria ao meu pai, e ele mandaria 96 mil anjos, 12 milícias, né? 96 mil, para me defender. 96 mil anjos, Jesus podia clamar de uma vez só. E nem precisava, só um resolvia. Aliás, o próprio Jesus, se abrisse a boca e dissesse, eu sou, pronto. Mas ele entendia, esse é o meu tempo. Ele discerniu, esse é o momento de eu ir. De começar esse processo de substituição. Para que nós, eu e você, pudéssemos ser alcançados pelo Senhor. Aleluia. Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu a assistência do seu Espírito Santo. Ele quer se mover em você. Ele quer se mover através de você. E nós precisamos discernir. E sabe, amados, você pode perguntar ao Espírito Santo. Porque como igreja nós precisamos mesmo estar alertas. Não podemos ficar distraídos nesses últimos dias. É a reta final, queridos. É a nossa reta final. É a hora desse derramar, aumentar. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso, né? E falamos aqui sobre 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, quando fala sobre segredos divinos. A gente precisa criar um ambiente na nossa casa, queridos, onde o espírito de profecia, ele possa estar tão palpável, tão perceptível, quanto o perfume que você está usando. Aleluia. E a oração em outras línguas ativa o espírito de profecia. E você não precisa ser um profeta, porque a Bíblia diz que todos podeis profetizar. Aleluia. Por quê? Porque quando nós estamos nesse ambiente, mergulhados nesse lugar, nós ficamos mais conscientes das coisas espirituais do que daquilo que é natural. Aleluia! Nós ficamos mais conscientes. Precisamos desenvolver a capacidade de olhar para o lugar certo. E Deus falou comigo, eu vou dizer, existem pessoas aqui que você está procurando as respostas do lado de fora e elas estão disponíveis para você do lado de dentro. Aleluia! Você está procurando do lado de fora e elas estão disponíveis do lado de dentro. O espírito de profecia vai te fazer ouvir e perceber as coisas do alto
por dentro. Tiago diz: achegai-vos a Deus. Oh, aleluia. E Ele se achegará a vós. Vamos cultivar a presença, queridos. Estamos no ano do transbordar. E essa nossa vida de adoração, de oração, de entrega, ela precisa transbordar e entrar em áreas. Sabe quando as águas transbordam e elas começam a criar caminhos e elas vão para lugares que às vezes você não tem como detê-las? Então, áreas da sua vida que estavam improdutivas começam a receber dessas águas. Sementes que estavam secas, elas vão receber dessas águas. Aleluia! Sementes que você lançou e talvez você ache não vai acontecer nada com essa semente. Eu quero te dizer, começa a transbordar, porque essas águas que vão fluir de você, elas vão até as suas sementes e farão com que produzam os seus frutos. Quando eu penso sobre isso, eu imagino, mas eu não sei se você já foi no Val e tem uma caixa d'água, ou sei lá o que é aquilo, que fica lá uma xícara, né? E vai enchendo de água, aí fica 30 pessoas debaixo, esperando aquele negócio transbordar, não é assim? É uma adrenalina louca. Fica todo mundo apertadinho e de repente, aquele negócio emborca. E aquela água cai. Tem gente que está tão fraco que a água bate e derruba. Eu vou te dizer, a gente precisa estar com essa expectativa debaixo desse ambiente, dizendo: Senhor, quando essas águas caírem sobre mim, elas vão respingar em outros, elas vão alcançar a minha família. E você está lá. Agora eu não sei você, mas eu já fui nesse brinquedo e eu toda vez eu vou mais de uma vez. Eu vou 2, eu vou 3. É a mesma expectativa, a mesma adrenalina, não é? Eu não sei que besteira é essa, mas a gente fica lá esperando. Já sabe como vai ser, que a água vai cair. A gente procura até o melhor lugar. Eu quero te dar um conselho. Quando você vier para um lugar como esse, cheio da glória de Deus, procure o melhor lugar. Chegue mais cedo, venha para frente, participe da oração. É como se você estivesse debaixo daquela xícara dizendo: ei, vai derramar, haverá um derramar. Vai chegar a hora que isso vai transbordar. Vai chegar a hora que algo vai acontecer. Oh, aleluia! E é nesse lugar que percepções do seu futuro, percepções do trono de Deus serão compartilhados com a sua vida. Aleluia, aleluia. Provérbios 1:33, eu vou encerrar já. Mas aquele que der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Provérbios 1:23 diz: convertei-vos, pois a minha exortação eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Esse é o tempo de nós gerarmos ambientes onde Deus tem liberdade.